Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias e eu sempre trago para vocês informações, vídeos polêmicos. Hoje eu quero falar sobre o pastor que foi preso. Gente, pastor sendo preso por crime de intolerância, homofobia e outras coisas mais, atacar a religião. Gente, olha o absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do nosso vídeo de abertura aí, como sempre. Nós voltamos aqui com esse assunto bastante polêmico e importante para nós cristãos discutirmos, beleza? Já voltamos. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou a pastora Raiane Berto, sou a esposa do pastor Adalberto e, como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Bom, antes de a gente entrar nesse assunto religioso, eu preciso contar para você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala e por volta das 6 horas, 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando, dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende, a princípio ninguém se identifica, ele pergunta quem é. A pessoa apenas pede para que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão ou quando nós conhecemos a pessoa ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. Meu esposo, depois de um longo período insistindo para saber quem era que estava do outro lado do portão, me informaram que era a polícia. Me informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. E logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos para o nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos para o nosso quarto e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do Evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem para ele dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua filha, era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só, como as pessoas tolerantes ao Evangelho são. Mas enfim, voltando. A polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos para fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum, puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto, uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha, ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que é que vocês vão fazer com o meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com mandado de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive. E depois eles cumpriram o outro mandado, que foi o mandado de prisão. E levaram meu esposo lá para fora, colocaram ele no camburão, na parte de trás. E eu fui até lá e o meu esposo estava pedindo para que eles, por favor, colocassem ele dentro do carro, porque o meu esposo ele não consegue ficar em um local fechado. O policial disse, não, eu informei a ele que ele batesse se estivesse passando mal, mas eu disse ao policial, Senhor, eu conheço meu esposo, eu sei que ele não vai aguentar ir aqui atrás. Leve ele, por favor, dentro do carro. E o meu esposo falou, se o senhor quiser, o senhor me algema, mas me coloque lá dentro do carro. E depois de muita insistência do meu esposo, depois de muita insistência nossa, eles tiraram meu esposo de trás, algemaram ele e colocaram dentro do carro e levaram ele para a delegacia. E logo após, ele foi encaminhado para o cotel. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Mas o meu esposo, ele é um homem de Deus. O meu esposo é um pastor, o meu esposo é um marido excelente, o meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas da forma que nós fomos tratados,
como uma casa de bandido, isso não existiu. Estou extremamente revoltado, meu esposo também está revoltado com como essa situação toda ocorreu. Poderia ter ocorrido de uma forma pacífica, mas chegou a esse ponto, como se meu esposo fosse um ladrão, um bandido, um assassino, o pior criminoso de Igaraçu. Mas o meu esposo é um pastor. Um pastor que se preocupa em pregar a palavra em sua essência, e por causa disso ele foi preso. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você e o pastor como cristão devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. Ele é o general de guerra que está pelejando pela vida do meu esposo, porque ele não está sozinho, ele tem o Senhor dos Exércitos ao lado dele, ele tem a minha filha, nós estamos orando por ele, ele tem uma família que intercede por ele, ele tem uma igreja que clama por ele. Ele não está só, ele não está abandonado, ele está lá. Mas ele está lá não é porque Satanás quis, não. Ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse. Satanás pode pensar que está triunfando, Satanás pode até sorrir, mas isso tudo foi o propósito de Deus para a vida do meu esposo. E esse cenário foi Deus que montou para o nome dele ser glorificado. Ontem eu estive com meu esposo, eu abracei ele, conversei com ele, ele está bem, graças a Deus. Está revoltado com tudo isso que aconteceu, e quem não está? Quem é cristão de verdade está revoltadíssimo com tudo que aconteceu. Aí eu pergunto, qual foi o crime que o meu esposo cometeu? Ele expôs que feitiçaria é pecado e isso é ser intolerante. Agora, quem foi ofendido com isso processou ele, e aí, isso não é intolerância religiosa, não? A liberdade religiosa só existe para o católico, só existe para o feiticeiro, só existe para eles e não existe para nós. Nós somos cristãos e nós temos liberdade religiosa sim, mas a liberdade religiosa serve para todos, exceto para aqueles que são cristãos, exceto para aqueles que pregam a palavra, que pregam a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, ela é o nosso fundamento de fé, é ela que nos conduz à verdade, e a verdade é Jesus, é só Jesus que liberta, é só Jesus que salva, é só Jesus que cura, é só Jesus que transforma, e é nisso que nós cremos. Nós denunciamos o que a Bíblia diz que é pecado. Você crendo ou não, aceitando Jesus ou não, a verdade é essa. Nós apenas mostramos o que a palavra de Deus diz acerca de todas essas coisas. O meu esposo é um homem inocente. O meu esposo não cometeu crime algum. Se for crime pregar a Bíblia no Brasil, ainda não sabemos. E ainda se fosse, nós não deixaríamos de pregar a palavra de Deus, porque ela é poder. Pastores hoje em dia têm medo de pregar o que a Bíblia realmente diz. Por quê? Ou porque vai pagar multa ou porque vai ser preso. Mas o meu esposo está preso hoje por causa da pregação do Evangelho. Isso é o cenário da glória de Deus sendo manifestada. Isso é o cenário da glória de Deus sendo manifestada. E eu conclamo você neste momento a acordar, a despertar para a realidade que está nos cercando, para a realidade que está cercando a igreja neste momento. Hoje é o meu esposo que está preso por causa da palavra. E amanhã, quem é que vai ser? E depois de amanhã, quem é que vai ser? E depois? E depois? Você vai ficar calado? Você vai ficar acuado, você vai ficar amedrontado, é isso que o inferno quer. Mas nós não vamos recuar, nós não vamos nos amedrontar, nós vamos avançar debaixo do sangue de Jesus, porque nada... Opa, estamos de volta, como eu sempre digo. Gente, o Brasil está de pernas para o ar. Estamos vendo aí quantos absurdos acontecendo no nosso país. E parece-me que a justiça está com os olhos fechado, a boca tampada e os ouvidos agravados, que não quer ver o que está acontecendo. Gente, estamos tendo aí, quebraram já, na verdade, né? A Constituição já foi jogada no lixo, essa é a verdade. Nós vamos falar sobre esse tema
daqui a pouquinho o pastor foi preso. Gente, pastor sendo preso por intolerância religiosa, crime de homofobia. Parece que nós estamos voltando no período da Inquisição, no período da perseguição da igreja, né? Parece que nós estamos voltando aí. Foi pregado, foi falado sobre isso, mas muitas pessoas não deram atenção, achou que era brincadeira, que isso não iria acontecer, porque ficou lá atrás no tempo, na época das trevas, né? O período das trevas, mas parece que esse período das trevas está voltando. Antes de eu continuar falando sobre esse assunto, já peço aí que você deixe a sua participação, se você puder, comente, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí para o canal, clicando aí no joinha, contribuindo também, tá? Clique aí no coraçãozinho e contribua aqui. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, comente, compartilhe e vamos aqui comentar esse absurdo que está acontecendo. Nós estamos vivendo aí, né, gente, um período muito tenebroso. Estamos vivendo um período de trevas, é o que está acontecendo no Brasil. Parece-me que a grande tribulação já está acontecendo, né? Mas não é, ainda não é. A Bíblia fala sobre a grande tribulação, mas de algo que irá acontecer, que nunca aconteceu e nunca acontecerá. Isso aqui é só apenas mais uma, né, desse povo aí que querem acabar com o cristianismo no mundo. Mas claro que não vão conseguir, porque a palavra de Deus ela vem subexistindo desde o princípio até períodos piores que passou e a palavra permanece. Mas, infelizmente, eles tentam, mas não conseguem. Olha só, gente. Um pastor, né, foi preso, segundo, né, a acusação, ele foi acusado de atacar religião de matriz africana e por transfobia em Iguaraçu. Líder religioso responde por intolerância religiosa e a outras 2 ações penais por racismo e homofobia. Gente, o negócio tá feio. Infelizmente, hoje você não pode mais falar nada. Hoje você não pode mais falar que é pecado, o que não é pecado. Você não pode mais falar da sua fé, do que você acredita, porque estão enquadrando você em intolerância, perseguição religiosa e outras coisas mais contra eles, né? A igreja não está sofrendo isso, né? Nós cristãos não estamos sofrendo isso, mas eles estão sofrendo homofobia, preconceito, racismo, intolerância de religião matriz africana e tal. Mas os cristãos podem ser vexado, chocarrado, pode ser criticado, xingado, pode pegar crucifixo e, né, colocar nas partes que não acontece nada, tá tudo bem, é arte. Mas quando você fala a respeito do pecado, que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é o livro mais antigo, né, um patrimônio histórico do mundo, a Bíblia Sagrada, que faz muitos anos aí, esse livro fala a mesma coisa, está lá escrito a mesma coisa desde períodos, né? E infelizmente querem mudar, querem tirar, mas a palavra de Deus ela permanece, como eu disse aqui. Na manhã desta quinta-feira, dia 27 de abril, o Ministério Público de Pernambuco, com apoio da Polícia Militar de Pernambuco, cumpriu um mandado de prisão e busca a apreensão contra o pastor Aigilon Berto, acusado de atos de intolerância religiosa, racismo e descumprimento de ordem judicial em Caguaçu ou Iguaraçu, melhor assim dizendo, né? Então, gente, olha só o que está acontecendo no nosso país. Lembrando que nós estamos aí, né, num período de votação, né? Estão os governistas, eles estão tentando empurrar goela abaixo uma PL, né? Acho que é 2630, que trata de crime de fake news, né? Querendo criminalizar opiniões, querendo criminalizar vídeos como esse nosso, né? Que se for implantado, colocado, votado e aprovado essa PEC, essa PL,
você não vai poder mais falar sobre nada, você vai ter que engolir seco, você vai ter que aceitar o que imporem para você, e você vai ter que ficar calado. Essa é a verdade. Então, muitas coisas aí está rolando na internet e claro, né, gente? A gente deu aí uma lida ali meio por cima e nós estamos vendo pelo que eles querem implantar muitas coisas que a Bíblia fala, muitas palavras que a Bíblia mencionam, muitas coisas que a Bíblia é contra, vai ser criminalizado por causa dessa minoria que se sente ofendida porque eles não querem, não aceitam o que é certo, o que é errado. Para eles, o que é certo, o que é errado, tanto faz. Agora, nós que somos cristãos, somos pautados na palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia nos ensina, né, o que é certo, o que é errado. Desde o princípio, o homem ele aprendeu, né, tanto na lei, das leis escritas, como as leis que regem o país, Constituição, mas existe uma lei que já vem antes dessas leis que foram implantadas pelo homem, que é a lei moral que está no coração do homem. O homem sabe o que é certo e o que é errado pela questão moral. Então, a moralidade do ser humano não deixa que ele passe impune pelos seus atos errados que ele comete. Então, essa lei que Deus colocou em nosso coração nos acusa. E claro, né, gente, quem se sente acuado, quem se sente pressionado, quem se sente, né, minoria, como diz aí, claro que tentarão criminalizar aquilo que de fato é a palavra de Deus. Mas, segundo, vamos lá, a apuração no processo criminal, o pastor atacava reiteradamente as religiões de matriz africana. Além disso, também responde a outras 2 ações penais por racismo e homofobia, todos na Câmara de Iguaçu. Como eu disse, se essa PL 2630 for aprovada, infelizmente nós passaremos por momentos de trevas no Brasil, né? Porque a perseguição já está acontecendo. Porque mesmo sem essa PL ser aprovada, né, sem ela ser votada e aprovada, já estão criminalizando falas, já estão criminalizando pensamentos, já estão tornando pensamentos filosóficos, cultural, já estão tornando essas coisas, fé, criminalizando já estão tornando crime. Então, gente, infelizmente, nós já estamos vivendo uma ditadura no nosso país. Já estamos vivendo um período, né, de perseguição, principalmente com aqueles que são religiosos, que de fato crê em Deus, pátria e família. Mas Deus vai continuar nos abençoando, nos dando graça, para que nós atravesse mais esse lago aí de turbulência. Deus irá dar força para nós e nós atravessaremos. Se você gosta dos nossos conteúdos, aqui como sempre, nós trazendo aqui para vocês conteúdos importantes, falando sobre o que está acontecendo, sobre a religião, né, a nossa fé, sobre política, sobre outros temas. Deixe a sua participação, comente aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, deixe sua inscrição, comente, compartilhe e se você puder ajudar, nos ajude aí, beleza? Fiquem com Deus e mais informações, mais conteúdos aqui nós estaremos trazendo para vocês. Fiquem com Deus e até mais.